Então, amigos, bom dia. Quer dizer, bom dia porque para mim é de manhã, não sei a hora que vocês vão ver, né? Mas bom dia, tudo bem? Nós estamos trabalhando o livro Pão Nosso, alguns capítulos relacionados à questão de enfermidade, muito mais dentro dos dizeres do Emmanuel sobre as passagens do Novo Testamento, mas muito mais enfocando questões emocionais e espirituais de determinados estados que a gente tem carregado. Então veja bem, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 58 do livro O Pão Nosso, ok? Que é uma das obras subsidiárias que o Emmanuel traz para nós, e o capítulo se chama Contribuir. A passagem de evangelho que ele trabalha é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. E ele diz assim, Paulo diz assim: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então essa é a passagem. Vejam o comentário que o Emmanuel traz para a gente deste versículo. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta com o reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação do bem é questão palpitante, de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então vamos lá, aqui ele faz uma colocação interessante quando Jesus diz para nós assim, quando Paulo diz assim, cada um contribua segundo propôs em seu coração. Então inicialmente ele começa a colocar para a gente fazer a partir daquilo que nós conhecemos, a partir daquilo que nós nos dispusermos a fazer. Então, que cada um contribua segundo propôs em seu coração. Mas veja, não com tristeza ou por necessidade. Ele coloca para a gente não fazer esse movimento obrigatoriamente. Não fazer obrigatoriamente, quando ele fala por necessidade. Aí vocês podem estar pensando assim, mas tem valor se fizer obrigatório? Veja, todo trabalho direcionado ao bem tem valor. O próprio Livro dos Espíritos coloca para a gente assim, melhor se for feito com amor. Mas se for feito sem amor, ele tem valor. Então, avaliemos o principal, que é o sentimento que a gente coloca naquele trabalho que está sendo desenvolvido. Tanto que ele diz para nós, aí vem o Emmanuel comentando, quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou em dar materialmente. Lembrou da esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Então é ótimo que as pessoas pensem em doar. Vamos pegar na nossa causa.
A gente que está envolvido com casa espírita ou atividade filantrópica, participação no asilo, numa comunidade mais simples, num abrigo, em presídio. Então, ótimo que tenha pessoas que façam doações materiais. Então, é isso que o Emmanuel diz. É louvável que isso seja feito. Tudo bem? Mas isso não significa que é a única e a maior preocupação. Porque, veja, olha o que ele diz no parágrafo seguinte. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Ou seja, se ele fala todos os gestos de amor, ele está falando de doação de estado íntimo. Porque doar materialmente é muito mais fácil do que doar emocionalmente. Doar espiritualmente. Você tem um dinheiro, coloca a mão no bolso, vai lá e doa. E normalmente nós fazemos essas doações das nossas sobras. Nós não fazemos dividindo a nossa necessidade. Se eu tenho pouco, eu ainda vou dividir, que é o óbolo da viúva, lembram da passagem? Se a gente tem pouco e ainda vai dividir, seria esta ainda a maior caridade. Não é necessariamente o que fazemos. Então veja, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Bom, então a gente precisa pensar o que é o amor? Se todos os gestos Deus avalia, o que é o amor? Porque, vamos voltar lá em cima no versículo, para a gente contribuir não com tristeza ou por necessidade. Tem muitas pessoas que estão fazendo, mas estão fazendo tristemente. E veja, abordar diante de um trabalho por tristeza ou por obrigatoriedade, não é interessante que o outro participe desse envolvimento emocional, porque ele capta as nossas dificuldades ali. Então, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Todos. Então vamos entender um pouco o que é o amor. Veja, na Grécia Antiga, Empédocles, ele dizia para nós que o amor é o sentimento que preside a ordem do mundo. Tudo vem através do amor. Eu estou pegando o exemplo da Grécia Antiga porque o amor, ele é estudado, falado, ovacionado há séculos ou há milênios. Então, atentemo-nos para isso. Empédocles, ele dizia que o amor preside a ordem do mundo. Heráclito, ele colocou de outra maneira. Heráclito colocou que o amor é um sentimento muito cheio de contradições, que não é para a gente se preocupar em definir o amor, até para que a gente não se perca nas teorias de definições, de aprofundamentos, muitas vezes sem sentido. Heráclito trabalhava muito na questão das contradições, nas questões do contraste. Então, atentemo-nos para isso. Se nós continuarmos nessa linha, Sócrates, ele criou uma doutrina que se chama doutrina maiêutica, que fazia com que as pessoas destruíssem os seus conceitos e reconstruíssem novos conceitos. A doutrina maiêutica, ela colocava tudo e todos em torno do Criador. Hipócrates, ele já não se preocupou em definir o amor. Ele é considerado o pai da medicina e ele aprofundou no estudo das doenças para que as pessoas se libertassem desse estado para terem condições de amar. Então, eu estou dando exemplos de filósofos que falavam muito antes de Jesus sobre o amor. Então, veja bem, quando Emmanuel traz para nós, naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, ele acrescenta: devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. Ora, as definições de amor, nós começamos a estudar um pouco, começamos a fazer algumas reflexões a respeito. Mas associar o amor à contribuição vai nos libertar da tristeza. Associar o amor à contribuição, ou seja,
associar ao desejo de estar fazendo. Tanto que aí nós podemos trazer para as definições atuais. Nós temos definições simples nessa relação com o amor. Definições simples. Então, vou pegar aqui o exemplo de Júlio César Faria Machado. No seu livro Amor e Mudança, ele coloca para nós que amar é dar atenção. Amar é dar atenção. Então, observem como estão as nossas relações. Se nós temos nos envolvido com a questão do amor no seu sentido mais simples. Léo Buscaglia foi professor de literatura nos Estados Unidos. Ele desencarnou no ano de 99, no finalzinho do século XX, mas ele coloca para nós no livro O Amor, que é a sua tese de doutorado preocupado com o comportamento dos jovens na questão afetiva. No seu livro O Amor, ele fala que amar do jeito que Jesus ensinou, amar os vossos inimigos, é algo muito difícil, que não é para a gente se preocupar em amar os inimigos. Ele fala assim, primeiro nós temos que exercer o amor para chegar lá na frente e entender o que é amar os inimigos. Então ele diz assim, primeiro você ama quem te ama, porque é fácil amar o marido, amar a esposa, amar os familiares, amar os filhos, amar parentes. Por quê? Porque a gente amar quem ama a gente é mais fácil. Depois que a gente tiver exercido esse amor, a gente começa a amar as pessoas que são chatas. Porque tem muita gente chata na Terra, não tem? Mas o cuidado que a gente tem que ter é para não achar todo mundo chato. Porque quando a gente acha todo mundo chato, o problema não é o outro. O problema está conosco. Mas tem pessoas que a gente tem dificuldade de lidar. Então, para eu amar essa pessoa, no mínimo eu vou exercer o que Júlio César Machado colocou no seu livro Amor e Mudança, que amar é dar atenção. 2 palavrinhas, dar atenção. Depois que a gente tiver exercido com as pessoas que amam a gente, as pessoas que a gente considera chato, aí a gente está treinado e vamos começar a amar os inimigos. Então veja, nós temos definições simples desde a Grécia Antiga, desde antes de Jesus até os tempos atuais. Nós temos como ficar aqui historiando e definindo o amor. Ou seja, que forma que nós vamos manifestar nas nossas relações, porque todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento da divindade. Mas devemos considerar o verbo contribuir nesta lição. Por quê? Porque ele aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. O que nós estamos fazendo em nome do amor? Até uma outra colocação que eu estou lembrando é do André Luiz, quando ele diz assim no livro Sinal Verde, o amor na sua essência, porque a gente fica, o que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? O André Luiz diz assim, o amor na sua essência será aquilo que você fizer dele. Então cada um tem a sua forma de amar, nós não temos como definir o amor para o outro. A gente tem como perceber ou definir para a gente. O amor na sua essência será aquilo que você fizer dele. E aí Emmanuel continua, a cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Veja, a cooperação no bem é constante. É constante. Não importa onde a gente esteja, não importa com quem a gente esteja, não importa o que a gente esteja fazendo, o que nós podemos colocar à prova para o benefício do outro. O que nós podemos? Cooperação no bem, questão palpitante no nosso dia a dia. Aí ele diz assim, qualquer homem é suscetível de fornecer, qualquer pessoa é suscetível de fornecer essa cooperação. Aí a gente fica pensando assim, mas o que mais fazer? Às vezes você chegou num ponto que você começa a questionar se ainda tem algo mais para fazer. Ora, o mínimo que você fizer, olha a orientação, uma outra orientação do Emmanuel. Se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria.
Então o Emmanuel já fala para a gente do primeiro valor que a gente precisa despontar dentro de nós. Se pretendes auxiliar alguém, por que ele fala se? O se é uma partícula condicional. Você ajuda se você quiser. Se você não quiser, você não ajuda. Mas se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. A gente não precisa de mostrar grandes sentimentos de boa vontade, não precisa de mostrar nenhuma excelsitude diante da divindade, não precisa de mostrar que o sentimento de perdão está aflorando no seu estado íntimo, não precisa de mostrar que você já tem um amor a ponto das pessoas te colocarem como referência, não precisa de mostrar que a sua caridade é a melhor de todas. Você não precisa de mostrar nada. Se você pretende fazer alguma coisa por alguém, comece mostrando alegria. Aí eu vou pegar um exemplo para vocês. Uma senhora chegou para mim e ela estava marcando uma consulta, porque ela gostaria de ver qual a melhor maneira de lidar com a velhice. Ela estava muito preocupada com a velhice dela. E aí ela foi, marcou uma consulta e ficou lá explicando o estado dela, e eu perguntei para ela o que ela estava fazendo. E ela falou que ela já trabalhava com os idosos. Ela ajudava os idosos em grupos esses grupos de terceira idade. Ela já trabalhava com os idosos nesses grupos de terceira idade, onde ela promovia reuniões para fazer esse momento de confraternização, onde ela localizava hotéis promocionais, ia para Rio Quente, ia para Alcobaça, fazia excursões com idosos. Ela, além das excursões, das reuniões de confraternização, ela participava naqueles movimentos de afazeres manuais, aonde faziam bordados, aonde faziam colagem, aonde faziam pintura. Então ela estava envolvida com os idosos, mas ela estava muito preocupada com a velhice que estaria chegando para ela. E aí, depois ela me falar a quantidade de atividades que ela tem, eu perguntei para ela assim, deixa eu te dizer uma coisa, quantos anos a senhora tem? Ela me respondeu assim, Emerson, eu estou muito preocupado com a velhice, porque é exatamente por isso, porque a hora que a velhice chegar, como é que eu vou lidar com isso? Eu falei, deixa eu repetir para a senhora, quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, 84. Eu comecei a rir na frente dela. Eu falei, minha senhora, a senhora não vai precisar de preocupar com a velhice, a senhora está na flor da idade, porque se com 84 anos, já tem mais de 20 anos que tecnicamente a senhora já entrou na velhice, e até hoje a senhora está preocupada quando a velhice chegar, fica tranquila, a senhora está na adolescência. Ah, mas você não acha que eu preciso de uma ajuda? Não, a senhora não precisa de ajuda não, continua fazendo o que a senhora está fazendo, porque com 84 anos, quando a velhice chegar, é a velhice que vai se assustar com a sua jovialidade, pode ficar tranquila. E aí a gente continuou conversando, ela saiu no final, ela queria pagar a consulta, senão a senhora não vai nem fazer consulta, nem pagar a consulta, só vai embora. Vai embora, continua com seus afazeres, continua cuidando das pessoas que a senhora já cuida, faz o melhor que a senhora puder. Faz o melhor que a senhora puder, porque a senhora está com muito para oferecer. Lucidez, energia, disposição, boa vontade e uma preocupação quando a vez dela chegasse. A vez dela nem iria chegar. Por quê? Olha a fala de Emmanuel. Qualquer pessoa é suscetível de fornecer cooperação no bem. Veja, momento de autoavaliação. O que você está fazendo nessa cooperação no bem? Porque você faz parte de uma destas pessoas, deste grupo, quando Emmanuel fala, qualquer pessoa. Nós fazemos parte. O que nós estamos fazendo? Quando uma senhora chega para mim e eu pergunto para ela, porque inicialmente a gente não pergunta a idade, né? Dizem que é constrangedor. Sei não. Dizem que é constrangedor, então a gente vai lá e não pergunta a idade não. A gente simplesmente vamos conversar. Quando eu vi aquela preocupação excessiva, falei, deixa eu ver quantos anos tem. Quando ela falou 84, como que essa mulher é ativa, envolvida, com energia e sem reclamação, sem lamúria, sem queixume, só envolvida com a ação social.
mas reação social interna. Ela se libertava de uma tristeza que porventura se aproximasse dela. E aí Emmanuel diz assim: não é somente o mendigo que espera essa contribuição, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude. O vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Então veja, várias situações o Emmanuel traz para a gente de exemplo, em diversos lugares. Aqui ele pegou todo mundo. Se a pessoa fala assim, mas eu não tenho família, mas ela trabalha, ela tem um ambiente de trabalho. Pode ser um ambiente de trabalho físico, pode ser virtual, mas ali ela estabelece contatos. Mas eu não tenho trabalho. Mas se ele não tem trabalho, ele tem sempre um vizinho. Ninguém mora sozinho. A gente sempre conta com pessoas na via social. Tanto que se não tiver nenhum, ele está vivendo na condição do eremita, mas aí não está na nossa sociedade. É difícil a gente pensar na figura do eremita nos dias atuais. Agora, estamos com dificuldade de relacionamento? Estamos. Vocês veem que o mundo nunca esteve tão ligado com o desenvolvimento da tecnologia, nós nunca estivemos tão ligados. E nunca tivemos tantas pessoas em estado tão intenso de solidão. Então, essa solidão vai abrindo porta para a tristeza. Está todo mundo interligado e todo mundo sozinho ao mesmo tempo. Porque não tem o contato visual? Porque não tem o contato físico? Porque não tem o abraço fraterno? Ou muitas vezes a gente se fecha para todo tipo de relação e querendo que as soluções saiam apenas de dentro de nós, sem o convívio real, sem o convívio parental, sem o convívio amigável. Porque o movimento é de cooperação. Cooperação no bem. Qualquer pessoa é suscetível de fornecê-la. E eu digo mais, fornecê-la e recebê-la. Porque no momento que a gente oferece, a gente recebe. A relação ela é de reciprocidade. E aí Emmanuel diz assim: sobrevindo o momento de repouso diuturno, quando chegar a hora do seu sono, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Ou seja, botou a cabeça no travesseiro, pensa como foram as suas relações daquele dia. Pensa quais contatos você fez naquele dia. Pensa como foram as conversas daquele dia. Pensa como foram as reflexões que você trouxe para si e que você levou as pessoas a refletirem também naquele dia. Aliás, essa reflexão é uma reflexão que Santo Agostinho faz para a gente no livro dos Espíritos. Na resposta da pergunta 919 do livro dos Espíritos, a pergunta diz para nós qual o meio prático e eficaz de nos melhorarmos nessa vida de forma mais rápida. Meio prático e eficaz de fazermos esse melhoramento. Veja, a espiritualidade responde para a gente assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas, aí fazendo um parênteses sobre essa resposta do livro dos Espíritos, muitas pessoas atribuem o sábio da antiguidade como se Sócrates tivesse dito isso. Sócrates não disse isso. Sócrates encontrou essa frase escrita na porta do templo de Delfos, na Grécia. Sabe quem que escreveu essa frase lá na porta do templo? Um sábio da antiguidade. Sabe qual é o nome do sábio que estava lá? Um pichador. A gente acha que pichador é só no momento atual. Alguém pichou a porta do templo. Conhece a ti mesmo. Sócrates achou aquela frase interessante e adotou. Então você imagina. A gente pensa que pichador, tudo que está escrito nas pichações são besteiras. Não, muitas vezes tem profundidades até para a gente avaliar.
Sócrates conduziu a sua vida a partir desta colocação que estava, entre aspas, pichada na porta do templo de Delfos. E um outro parêntese sobre essa questão da pichação, né? Eu não sei se vocês passaram por isso, eu estudei num colégio católico entre 5ª e 8ª série, da 1ª até a 4ª. Eu estudei numa escola pública e no ensino médio, também na escola pública, no Colégio Estadual Central, aqui em Belo Horizonte. Mas da 5ª ou 8ª série eu estava no colégio católico, ele era coordenado por um padre e outro, o corpo diretor da escola. Então vocês imaginem, lá tinha várias pichações. Mas entre uma delas, eu nem sei se eram os próprios colegas que escreveram, que atrás da porta no banheiro, quando você fechava a porta, estava escrito assim: cuidado, Deus te vê. Eu falei, meu Deus, isso aqui deve ter sido um padre que escreveu. Até para pensar, você era censurado ou observado. Então, na hora que fechava a porta, cuidado, Deus te vê. Não, isso aqui não deve ser nenhum pichador, nenhum dos nossos colegas, porque apareciam várias bobagens, mas tinham profundidades. Quando Sócrates olha a porta do templo de Delfos, e aí alguns letrados colocam sobre a construção da frase conhece-te a ti mesmo, que verdadeiramente parece um erro de tradução. Mas veja, porque conhece-te a ti mesmo, porque como é que você vai? Conhece-te no outro. Mas é possível. Porque pode ter escrito pode ter ficado escrito lá na porta, conhece a ti mesmo. Ah, mas é possível o conhece-te a ti mesmo? É possível, porque na relação com o outro, eu também me conheço. Conhece-te na relação com o outro. Conhece-te a ti mesmo no convívio com o outro. Porque o outro me apresenta uma parte dele e eu passo a me conhecer. Coisas que eu aprovo, coisas que eu discordo, coisas que eu avalio, coisas que eu julgo. Então, até isso nós temos que nos atentarmos. Mas olha a orientação que Santo Agostinho traz para a gente. E aí, eu quero voltar no parágrafo, porque ele traz 4 observações. A gente ficou preso aqui na colocação de Emmanuel, porque Emmanuel coloca para nós assim: sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da colaboração do serviço no seu dia a dia. Na hora que você botar a cabeça no travesseiro, é a primeira observação que o Santo Agostinho coloca para a gente no comentário da resposta Conhece-te a ti mesmo, do Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Entenderam o link? Viram a ligação? Por que nós estamos explicando a resposta a partir do questionamento? Primeira pergunta, a primeira observação, o Santo Agostinho coloca para a gente dentro da colocação de Emmanuel. Quando você se deitar, ou seja, no repouso diuturno, coloque a cabeça no travesseiro e reflita como foram as suas relações naquele dia. As pessoas que você travou o contato, as impressões que você teve, pessoas que você contribuiu, quem que você prejudicou, quem que você perturbou, quem que você incomodou. Reflita, até para ter condições de corrigir isso nos dias vindouros. Reflita. Então, essa é a primeira observação de Santo Agostinho. Já que estamos aqui envolvidos com essas, porque ele faz 4, que são questionamentos que vão nos ajudar nesse movimento de autoconhecimento. A segunda, preste atenção como está a sua relação. Se você tem agido contra o próximo, contra Deus e contra si mesmo. Se atente para o seu dia. Como que está a sua relação? Você tem feito algo contra o próximo, contra Deus e contra si mesmo? Avalie essas 3 relações. É a segunda observação de Santo Agostinho. A terceira, se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus?
Terceira observação: se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Eu sei que no fundo vocês estão pensando assim, também, hoje eu não vou mesmo. Você não sabe. Ninguém sabe. A gente fica esperando assim, é quando chegar uma doença, quando chegar um acidente, quando chegar a idade, depois que aposentar, quando os meus netos crescerem, quando os filhos estiverem casados, nós não sabemos. Se Deus resolver te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? E a quarta observação que traz Santo Agostinho: se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se atente ainda mais para a fala dos inimigos, porque é provável que os inimigos tenham razão. Se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se atente para a fala dos inimigos, é provável que eles tenham razão. Então veja, no movimento do sono, antes de se deitar, faça avaliações no seu dia. E aí Emmanuel vai, no último parágrafo, ele diz para nós assim: tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Aí ele volta na questão do iniciozinho da passagem, que é uma patologia da alma. Quando Paulo coloca para nós, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Emmanuel diz assim: tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. E ele cita alguns quadros que entristecem o estado íntimo da criatura. Olha o que ele diz: má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, não integra o quadro dos trabalhos que o Senhor espera das nossas atividades diárias na terra. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integra o quadro de trabalho que o Senhor espera de nós. Então, veja, se essas situações aparecem, eu ainda vou fazer referência a essa tristeza, porque a gente tem transformado a tristeza em estado patológico. O livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, que é um cardiologista, não é um livro da Lavra Espírita, mas ele coloca para nós no capítulo 8 um item que se chama tristeza, que se chama elo da tristeza com a angústia. E ele coloca de 3 desvalores que nascem dessa junção. 3 desvalores que nascem dessa junção. Que é a ansiedade, o medo e o estresse. Ansiedade, medo e estresse nascem dessa junção angústia e tristeza. Então veja, muitas vezes você está caminhando triste e quer fazer tudo correndo, tudo rápido. Você dá más respostas para as pessoas que te procuram. Medo de tudo. E muitas vezes estressado. A gente pensa que o estressado é aquele que explode. Explode verbalmente. Existem aqueles que estão estressados para dentro. Existem aqueles que estão estressados e fazem do seu estado íntimo um vulcão. A partir daí começa a aparecer, sabe o quê? Pressão alta, ou seja, é a somatização de um estresse desencadeado por uma tristeza vindo do estado de angústia de quem não trabalhou seu estado íntimo. Aí aparece a pressão alta. Somatização do estresse. Somatização do estresse. E o estresse veio de onde? Dessa relação angústia e tristeza, desse acoplar da angústia, como descreve o cardiologista Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, do livro Quem Ama Não Adoece. Então nós podemos nos libertar disso aí? Podemos. Mas se esses queixumes, como diz Emmanuel para nós, queixumes, má vontade, insatisfação, leviandades, aparecem no nosso estado íntimo, estamos descobrindo que isso são estados doentios.
Olha, se são estados doentios, o que a Joana de Ângeles fala para a gente sobre a doença? Ela diz assim, doença, acidente de percurso. Ora, estamos caminhando, todo mundo progredindo, estudando, acidente de percurso. Use a doença em seu favor, se avalie. Por quê? Porque se apareceu queixumes, insatisfação, má vontade, leviandade, que são alguns exemplos que o Emmanuel diz para nós, eu acrescento ansiedade, medo, estresse, originários da tristeza, que Paulo faz referência para nós no início. Mas Paulo também apresenta a solução, contribuir. Ou seja, faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. Sabe aquela orientação de Jesus lá atrás, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 47, quando ele está discorrendo a respeito do Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali no capítulo 5, no versículo 47, ele diz para nós assim, que fazeis de especial? Esse versículo tem que ficar na nossa cabeça ao longo da encarnação. Eu não estou dizendo a partir desta fala, não. Ao longo da encarnação, o que fazeis de especial? Porque contribuir, como diz Emmanuel para nós, veja, não é simplesmente dar uma esmola. Contribuir, dar de si. O que você pode oferecer de você, do seu estado íntimo, das relações emocionais? Olha, cada um contribua segundo propôs em seu coração. Faz de boa vontade. Faz o melhor que você puder. Não com tristeza ou por necessidade, está dizendo para nós Paulo, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, veja bem, que fazeis de especial? Se a doença nos acomete, diz Joana de Ângeles, acidente de percurso. Utiliza esse movimento de autoavaliação e a partir daí nós faremos pequenos movimentos, mas são pequenos movimentos transformadores que terão grandes significados na nossa escala, na nossa caminhada evolutiva. É isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês.